Amém? João capítulo 14, versículo 16 e 17, o texto diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o reconhece. Vós conheceis, Ele habita convosco e estará em vós. Pai, nós oramos nessa tarde, pedimos graça, a favor do Senhor sobre as nossas vidas. Oramos e pedimos que o Senhor possa vir falar aos nossos corações nessa tarde. Deus, eu oro por cada um que está aqui presencialmente, mas aqueles também que estão online nesse momento ouvindo, Senhor, essa palavra, para que o Senhor possa falar aos corações dos teus filhos e filhas, que a palavra dessa tarde possa ser rema na vida de cada um deles, Pai. A minha oração é para que o Senhor repreenda agora principado, potestade, tudo aquilo que possa vir tirar a atenção de ouvir a Tua palavra, Senhor, e ter mais entendimento, Senhor, do Teu mover e mais entendimento do Teu Espírito. Por isso, Senhor, nós oramos, agradecemos por esse tempo, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus, Ele quer derramar um vinho novo em um odre novo, amém? E o texto aqui que nós lemos, de João, capítulo 14, há uma declaração onde Jesus diz: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Jesus estava falando que Ele iria junto ao Pai, mas que Ele enviaria, deixaria para nós o Espírito Santo, o Consolador, o amigo, o ajudador, o advogado, o conselheiro, o amigo fiel, o assistente leal, um amparador, um intercessor, que essas são algumas das atribuições do Espírito Santo. E Ele está dizendo: olha, eu vou junto ao Pai, mas vocês não vão ficar só. Eu vou deixar alguém com vocês, um amparador, um amigo, leal, fiel, um intercessor, um amparador. Sabe por quê, querido? Essa declaração aqui, eu creio que ela existe porque Jesus, Ele sabia que eu e você não conseguiríamos vencer as lutas, as tentações, as dificuldades, as batalhas, os problemas do dia a dia, com a nossa força humana, com o nosso conhecimento humano e simplesmente só com a nossa força, que nós precisaríamos sim de algo sobrenatural, nós precisaríamos sim do Espírito Santo para vencer tudo aquilo que enfrentamos no dia a dia. Então, Ele já conhecendo e sabendo, porque a palavra de Deus diz: os dias são maus, e por os dias serem maus, com certeza precisamos e dependemos cada dia mais do favor de Deus, da graça de Deus, mas também do Espírito Santo em nós. E a promessa dele se cumpre em João capítulo 20, versículo 21 e 22, diz: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é uma influência. O Espírito Santo, sim, é uma pessoa com quem devemos manter um relacionamento e uma comunhão diária, todo dia, toda hora, todo tempo. Sabe, queridos, algo importante para nós aprendermos na palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Essa comunhão, ela precisa ser desenvolvida diariamente. Essa comunhão, ela precisa nos seguir diariamente. E não só isso, porque eu tendo essa comunhão com Ele, e Ele tendo essa comunhão para comigo, o meu relacionamento com o Senhor aumenta, a minha intimidade com o Senhor aumenta. Então, as dificuldades e lutas que enfrentamos no dia a dia, e não são poucas, todas elas, o Senhor vai nos fortalecendo quando temos um relacionamento ainda maior com o Espírito Santo. E essa comunhão é algo que o cristão, que o crente não pode abrir mão. Nós podemos abrir mão de muitas coisas, mas nós podemos abrir mão do favor de Deus, nós não podemos abrir mão da comunhão do Espírito Santo, não podemos abrir mão do mover dEle e muito menos da presença dEle. Devemos manter esse relacionamento diário. Assim como você acorda pela manhã e você faz ali a sua higiene pessoal, você vai tomar ali, escova seus dentes, toma seu café, o chimarrão, outro chá, enfim, tem sua disciplina durante o dia. Também precisamos ter a disciplina do devocional, da oração. E aí, querido, não importa o tempo que você tenha de cristão, o tempo que você tem de convertido, o que importa é você ter essa comunhão. Alguns falam: pastor, eu só consigo orar 10 minutos, 20 minutos por dia, eu gostaria de orar muito mais. E eu falo: claro, se possível, seria muito melhor orar muito mais.
Mas se você já começa com isso, você vai começar a criar o quê? Uma disciplina. E essa disciplina, cada vez mais, vai aumentando, até um dia você ter uma disciplina muito mais saudável. E quanto mais você orar, quanto mais você buscar, com certeza mais você vai querer orar, e quanto mais você vai querer buscar. Sabe, querido, a nossa vida espiritual, ela é muito semelhante a algo que gostamos de fazer. Por exemplo, se você começa a praticar corrida e você gosta da corrida, você cada vez começa a praticar mais corrida. Se você gosta de andar de moto, de bike, ou de qualquer outra coisa que você gosta de fazer, qualquer hobby que você gosta de ter, conforme você vai fazendo aquilo mais vezes, você vai gostando de fazer aquilo mais vezes, e aquilo vai aumentando aquele desejo. Assim também é a oração, assim também é o relacionamento com Deus. Quanto mais você se chega mais próximo a Deus, quanto mais você está perto de Deus, quanto mais você conversa com Ele, quanto mais você se relaciona com Ele, mais você quer estar com Ele, quanto mais você quer manter essa comunhão com Ele. E eu lembro que, alguns anos atrás, isso mais de 20 anos, eu ainda era jovem na fé e jovem também de idade, e não tinha muito conhecimento dos dons do Espírito Santo, não tinha muito conhecimento do Espírito Santo, enfim, não tínhamos os ensinos que nós temos hoje, não tínhamos o material que nós temos hoje para aprender sobre o Espírito Santo. E a igreja onde nós congregávamos, eu e a Adri, era uma igreja muito abençoada, porém, nós não tínhamos o ensinamento do que era o Espírito Santo. Eu via muitos, os irmãos ali falarem sobre o Espírito Santo, eu via muitos, as pessoas falarem dessa comunhão, dessa conversa com o Espírito Santo, fale com Ele, abra seu coração a Ele. E eu pensava comigo assim, como que eu vou falar com o Espírito Santo? Como é que eu consigo chegar até Ele? Onde é que Ele está agora? Porque realmente eu era muito jovem na fé ainda, não tinha conhecimento, e ficava pensando, como que eu vou falar com Ele? E eu lembro que um dia, passando por uma tribulação muito grande, estava numa angústia muito grande, meu coração estava muito amargurado, a minha alma estava doente, eu estava muito desanimado, não só desanimado, com muitos problemas no relacionamento, casamento, família, finanças, enfim, estava realmente uma situação bem complicada, e eu estava assim, aquele dia, muito angustiado mesmo. Eu lembro que eu estava no meu carro dirigindo, quando estava pensando ali sobre tudo que o pastor falava. Eu lembro que eu tinha ido numa reunião de oração e o pastor falava assim, fale com o Espírito Santo, converse com Ele, Ele é o seu ajudador, Ele é o seu companheiro. E eu pensava assim, mas aonde que Ele está? Né? Como que eu posso falar com Ele? E eu lembro que eu estava ouvindo aquilo refletindo aquilo que eu havia ouvido do pastor nos dias antes, e estava dirigindo meu carro ali, lamentando, chorando e murmurando, até que eu fiz uma oração. Essa oração, quando eu fiz, lembra, né? Só abrindo um parênteses, eu ainda estava começando a caminhar na igreja, começando a caminhar, conhecendo os dons do Espírito, então eu não tinha muito conhecimento, mas a oração ela foi muito sincera. Eu peguei aquela mochila que estava assim do lado, no banco do passageiro, coloquei ela no chão e eu fiz assim, disse assim, Espírito Santo de Deus, se você realmente existe, se realmente você é essa pessoa que eu tenho que desenvolver uma comunhão, um relacionamento, senta aqui do meu lado e ouve o que eu quero falar para você. E quando eu terminei de falar aquilo, foi como se uma presença, algo ali sobrenatural veio e ocupou aquele espaço do banco do passageiro. Não era nada físico, não via nada físico, mas eu sentia aquela presença, algo assim maravilhoso. E eu quase não conseguia muito olhar para o banco do passageiro, mas eu sabia que alguém ou algo estava ali. E eu comecei então a falar, a chorar, eu comecei a colocar para fora toda a minha dor, todo o meu sofrimento, eu comecei a colocar ali toda a minha angústia, toda a mágoa que estava no meu coração, toda a dor ali para fora. E eu lembro que eu passei aquele tempo ali falando, comecei a chorar, parei o carro no estacionamento, assim, numa rua. Eu lembro que eu chorei demais ali naquele dia, e realmente foi algo sobrenatural que aconteceu, porque foi uma das primeiras experiências que eu tive com o Espírito Santo, e só estava eu e ele ali naquele dia. E eu pensei comigo, uau, realmente ele existe, ele ouviu tudo que eu falei.
E claro, depois começa a estudar, você começa a entender melhor essa comunhão, esse relacionamento. Então, hoje temos isso, entendemos isso, né? Estamos fazendo isso diariamente, nos devocionais, na nossa vida, a nossa caminhada cristã é dessa forma. Mas, para mim, naquele tempo, foi algo assim sobrenatural que aconteceu, de eu dizer, senta aqui e ouve o que eu tenho para falar. Agora, querido, o Espírito Santo, ele está aonde? Dentro de nós. O Espírito Santo, ele habita em nós. Nós somos moradia de Deus. Nós somos moradias do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, 16 diz: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que Paulo está dizendo, olha, você não sabia que você é santuário de Deus e que o Espírito de Deus, ele habita em você. E aí ele continua dizendo, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então ele diz assim, olha, você é um santuário de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você, dentro de você, habita dentro de nós. Ele faz morada dentro de nós. É o próprio Deus morando dentro da vida do crente. Mas ele diz assim, da mesma forma que você é um santuário de Deus, que ele habita dentro de você. Se você destruir o santuário de Deus, o próprio Deus destruirá você. Porque vós sois sagrado. Então, nós precisamos entender isso, que ele habita em nós, e esse relacionamento, ele precisa ser diário. E se ele habita dentro de mim, se esse relacionamento que eu preciso ter com ele é diário, da mesma forma que eu aumento esse relacionamento com ele, da mesma forma que eu alegro ele com esse relacionamento diário, eu também entristeço com algumas coisas que eu faço. Eu também entristeço o Espírito Santo com algumas coisas que eu faço ou lugares que eu posso levá-lo. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz assim, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito Santo, não extingais o Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, quando Davi pecou, e logo ele após ter cometido aquele pecado de adultério, a Bíblia fala que ele fica muito mal, e ele é confrontado pelo profeta, pelo homem de Deus, e ele se lança ali aos pés de Deus, buscando aquela restituição, aquela restauração. Ele sabe que ia ter consequências pelo ato dele, o que ele havia feito. Ele sabe que consequências iriam existir, mas algo que ele faz, e que para mim é notório, né, do poder do Espírito Santo, ele diz, Senhor, no Salmo 51:11, não retires de mim o teu Espírito. Eu posso até ser penalizado, eu sei que eu vou sofrer as consequências, eu sei que eu tenho que pagar pelos erros que eu cometi, mas ele diz, não retires de mim o teu Espírito. Sabe, muitas vezes, você pode até entristecer o Espírito Santo, quando nós levamos ele a alguns lugares, ou falamos coisas que ele não gostaria que nós falássemos. Eu não consigo vencer o pecado na minha vida, eu não consigo vencer as minhas limitações, eu não consigo deixar de estar em alguns lugares. Quando você não consegue fazer isso, quando você não consegue participar de algumas coisas, você automaticamente entristece o Espírito Santo. Sabe aquela mentira, sabe aquela piada, sabe aquele vídeo, sabe aquela fofoca, sabe aquele vídeo que joga no grupo, que você olha, mesmo não concordando, mas você dá uma risadinha, você às vezes até compartilha. Entristecemos o Espírito Santo, e quando nós entristecemos ele, automaticamente ele vai se apagando dentro de nós, e com o passar do tempo, uma brasa fora do braseiro, vai se esfriando, vai se apagando, vai se apagando. Por isso que você talvez já conheceu alguém muito fervoroso no Espírito, alguém que orava, alguém que era muito fervoroso de Espírito, mas com o tempo essa pessoa foi o quê? Se apagando, é uma brasa fora do braseiro, vai se apagando, vai entristecendo o Espírito Santo, vai deixando ele de lado, não mantém o relacionamento, a comunhão diária, e não só não mantém a comunhão diária, mas como também começa a fazer coisas que o entristecem, e com o tempo vai apagando, e ele vai se apagando, até que a pessoa, o que acontece?
ela disse, eu não sinto mais a presença de Deus. Eu não sinto mais Deus falar comigo. Eu não consigo ouvir mais Ele. Então, do mesmo modo também, o Espírito Santo vence a carne. E para vencer a carne, para vencer a tentação, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Muitas vezes, quando falamos, não consigo vencer isso. É muito difícil para mim quando eu vejo uma pessoa dizer assim, olha, eu não consigo vencer isso, pastor. Essa é a minha luta diária, essa é a minha luta constante, eu não consigo vencer isso. A palavra de Deus fala em Lucas 4, Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2, fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Olha só, para você que diz, eu não consigo vencer minha carne, eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo vencer as minhas tentações. A Bíblia fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito no deserto e foi tentado durante 40 dias pelo diabo. Jesus, quando peregrinou, quando andou aqui por terra, ele não andou como Deus, ele andou como um homem, cheio do Espírito de Deus. E aí, mostra o quê? Por ele estar cheio do Espírito de Deus, por ele andar cheio de Deus, ele conseguiu vencer as tentações. Eu e você, para vencermos as lutas, as tentações que enfrentamos diariamente, e a palavra fala que os dias são maus, eu preciso estar cheio do Espírito de Deus, eu preciso estar cheio de Deus, eu preciso manter esse relacionamento com Ele. Muitas vezes, chegamos à casa de Deus, e talvez isso já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo também, de eu chegar na igreja e o louvor não está bom, a palavra não está boa, nada está bom. Mas aí eu vou embora, eu começo a refletir, eu vejo que não é o louvor que não estava bom, a palavra que não estava boa, o ambiente que não estava bom, era eu que não estava bem. Porque muitas vezes nós, durante o dia, não nos preparamos também. Há uma mensagem do pastor Luciano, ela está no nosso site, da Alcance Curitiba, preparação para o culto. Eu acho maravilhoso nessa mensagem, porque algo que ele cita e ele fala ali, é sobre essa preparação. Às vezes não estamos preparados para vir para o culto, não preparamos o nosso espírito, não preparamos para vir ao culto. Ficamos durante o dia vendo televisão, assistindo filme, futebol, enfim, tantas outras coisas. Queridos, e eu não estou falando contra você ter teu tempo de lazer, que você tenha realmente o seu tempo de lazer, que realmente você tenha o seu tempo de descanso, mas a vida não pode só viver disso. Mas muitas vezes é o dia todo ali, conectado com as coisas do mundo, e aí chega aqui e ainda fica conectado, não desconecta nem aqui, porque aqui está vendo uma mensagem que chega, uma notificação. Esses dias eu vi um pastor bem conhecido do Brasil, e ele diz, a partir de hoje aqui na minha igreja, está proibido usar telefone celular no culto, né? Eu falei, uau, né? E ele dá uma bronca, ele fala assim, e se um obreiro meu ver você usando o celular que não seja a Bíblia, ele vai chegar e falar para você, irmão, vai usar lá fora. Ou vá para casa, porque você não veio para o culto, não veio para a reunião. E eu fiquei pensando assim, uau, que coragem. Mas realmente às vezes dá vontade, né, como o pastor dizer assim, ei, por que você veio? Né? Porque você veio só para cumprir, só para, como muitas vezes chega, lembra os mais antigos vão lembrar disso, hoje o cartão é digital, né? Você chega lá, você bate o ponto digital e teu dedo, mas lembra do tempo do cartão, você tinha que picar o cartão, assim, o cartão, você tinha que chegar lá na empresa e picar o cartão, né? Mostrar que você esteve ali. Muitas vezes, estamos na casa de Deus, só com o corpo, mas a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso pensamento está longe daqui. E aí, o que acontece? Saímos deste lugar, queridos, para sairmos cheios, mas saímos tão vazios quanto entramos. Jogamos a responsabilidade em cima de outros. E aí depois, na segunda-feira, realmente nada muda. Eu vou à igreja, eu vou à célula, eu faço até as coisas, mas nada acontece. Nada acontece, porque muitas vezes não nos preparamos para vir ao culto. Não nos preparamos para ter tempo com Ele. Não nos preparamos para ter um relacionamento com Ele. E
é impossível você vencer as suas limitações, as suas tentações. É impossível nós vencermos as nossas limitações, as nossas tentações, se não formos cheios do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: do mesmo modo também, o Espírito Santo nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas olha só o que começa dizendo o texto aqui, que o Espírito Santo nos ajuda na fraqueza. Sabe aquela sua fraqueza, que quando alguém fala alguma coisa você fica irado? E você, sabe aquela fraqueza que você não consegue dizer não quando alguém envia um vídeo para você, ou algo que não agrada a Deus e você não tem coragem de dizer, olha, não me mande mais isso, não quero mais receber esse tipo de notificação. Sabe aquela fraqueza que você tem, que às vezes o teu pavio está curto e você explode rapidamente? Sabe qual é a sua fraqueza? Qual é a sua fraqueza? A Bíblia fala que o Espírito Santo, o que Ele é, nos ajuda na nossa fraqueza. Quando eu estou cheio dEle, Ele me ajuda na minha fraqueza. E Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. O verbo enchei-vos está no tempo contínuo e no original grego, o que indica uma ação ininterrupta, um enchimento contínuo, todo dia, toda hora, a todo tempo. Não há limites para você ser cheio do Espírito Santo de Deus, não há limites. Então, o que ele está dizendo aqui? Enchei-vos todo dia, toda hora, todo tempo, em todo lugar, não é só na igreja. Eu lembro que a igreja onde nós estávamos, a igreja que nós congregávamos, eu e a Adri, era uma igreja onde eu imaginava, pelo ensino que eu tinha, que eu só podia ter esse relacionamento, esse contato com o Espírito Santo no domingo, na hora do culto, na hora do louvor. Aí sentia aquele arrepio, uau, é agora. Ou só na vigília, ou só no período da oração. Quando tinha uma oração, ou alguma oração das mulheres do fogo ali. E não, a Bíblia diz o quê? Todo dia, toda hora, todo tempo. É no trânsito, é na fila do banco, é aguardando alguma coisa, é você dirigindo o seu carro, é numa viagem, é no ônibus, é lavando uma louça, é limpando uma casa, é fazendo o que você estiver fazendo, é todo dia, é toda hora, todo tempo. Aproveite ao máximo o seu tempo do seu dia. Eu fico impressionado com quantas vezes as pessoas falam que não tem tempo, nem para orar, nem para ler, e nem para ter um relacionamento com Deus, mas tem tempo para ver muitas outras coisas, sabe tudo. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, e ele disse assim para mim: eu fico até madrugadas vendo o que está acontecendo no mundo, e agora com essa questão da guerra, então eu fico na madrugada toda assistindo, e vendo as questões da guerra, e vendo o que está acontecendo, e tal, e ele me contando, ele falou assim, é todo dia, ele falou, acho que já virou um vício isso para mim. Eu falei, pois é, você poderia, ao invés de você passar a noite assistindo essas coisas, você poderia passar a noite orando pelos irmãos da guerra, os irmãos que estão sofrendo lá na guerra. Você poderia estar orando a Deus. Mas ela se ocupa tanto com aquilo, se ocupa tanto com essas coisas do mundo, e aí acaba não se ocupando com coisas principais, verdadeiras. Então, precisamos sim estar cheio do Espírito Santo de Deus, porque estando cheio dele, com certeza esse enchimento vai trazer o sobrenatural sobre a minha vida, sobre a sua vida também. Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a vontade da carne. Anda no Espírito, e jamais você vai fazer a vontade da sua carne. Agora, automaticamente, se você não anda no Espírito, você vai fazer sempre a vontade da sua carne. O que sua carne diz para você fazer? O que a sua carne diz para você fazer? Agora, se você está andando no Espírito, ainda que ela diga para você fazer tal coisa, você não vai fazer. Você vai fazer o que o Espírito diz. Andai no Espírito. E andar no Espírito é todo dia, toda hora, todo tempo. Não é assim, bom, hoje eu vou para a igreja, eu vou andar no Espírito. Estou indo para a igreja, eu estou andando no Espírito. Acabou o culto aqui, foi embora, agora não ando mais no Espírito. Agora é a minha carne que manda. Agora amanhã
Terça tem culto de novo? Eu ando no Espírito de novo. Quarta tem célula? Eu também estou no Espírito. Quinta, sexta, sábado não tem culto, não tem célula, então agora eu ando na carne. Não é dessa forma. É eu andar no Espírito todos os dias. Eu lembro que um dia, eu estava aqui, nós estávamos numa conferência, e veio várias pessoas de vários lugares. E quando acabou uma das ministrações aqui, antes de começar a segunda sessão, uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava passando aqui por Curitiba e, de repente, uma pessoa com uma caminhonete veio e passou por mim e me fechou. Eu parei, né, assim, segurei meu carro para não bater nele, e ele jogou o carro dele em cima de mim de novo. E aí eu buzinei e falei: ei, olha, cuidado, você está louco, né? Vai bater o carro. E essa pessoa ficou irritada, e aí abriu a janela e colocou a mão para fora e me deu um tchau, né? Não foi um tchau, né, que a pessoa deu, né? Mostrou ali o dedo para ele e tal, e ele falou assim: pastor, eu fiquei horrorizado com aquilo. Eu falei: Ela falou assim: mas o seguinte, chegando aqui na igreja agora, eu vi a caminhonete no estacionamento. Daí eu falei assim: que caminhonete que era? Deixa eu ir lá ver. Daí ela falou assim: ela tem inclusive um adesivo. Eu falei: você não confundiu, não? Será que não é caminhonete de alguém? Tem tantas caminhonetes iguais. Ele falou: não, tem um adesivo, e esse adesivo eu vi na hora. Daí ela pegou e foi, e me levou ali no estacionamento para ver. E quando eu ouvi a caminhonete, eu sabia de quem era, de uma pessoa que não era da cidade de Curitiba. Então, todos que estão aqui estão isentos, tá? Não fica procurando: deve ser você tem uma caminhonete também, não. Vocês estão isentos. Era uma pessoa de fora da cidade, mas eu lembro que ele estava com essa caminhonete, ele veio para o nosso evento, e veio para ser cheio. Veio para ser cheio, mas não estava. Estava vazio. Por quê? Estava dando lugar para a carne. Como pode, né? Uma situação de trânsito, fazer isso, xingar a pessoa, né? Fazer gesto obsceno ali para ela, né? E alguém que estava na igreja. Mas como ela chegou na igreja? Vazia. Não estava cheia de Deus, né? Então, algo que eu e você precisamos fazer todos os dias é ficar cheio do Espírito de Deus. Atos capítulo 2, versículo 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Uma das evidências do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. E se você ainda não é batizado no Espírito Santo, se você ainda não fala em línguas, busque isso. Pastor, como? Buscando, orando, tendo teu momento de devocional, tendo seu momento de comunhão com Ele. Tranca no seu quarto, fica só com Ele, ali orando, falando: Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser cheio, eu quero falar em línguas, eu quero falar em variedades de línguas, eu quero ter palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons de poder, eu quero que os frutos do Espírito também se manifestem na minha vida. Busque isso. A Bíblia fala que o Espírito Santo distribui os dons conforme lhe apraz, conforme Ele quer. Mas eu lembro também que eu era muito jovem ainda, na igreja. Eu tinha 3 meses que eu estava indo só à igreja, e era novo convertido, e a nossa conversão, ela se deu num momento bem difícil da nossa vida. Eu estava passando por um deserto muito grande, eu e a Adri passando por um deserto financeiro, familiar, e enfim, e devido a essa situação, eu comecei a buscar Deus, né? E eu fui à igreja. Uma pessoa me levou para um homem, esse homem nos evangelizou, e daí nos convidou, disse assim: olha, eu queria te fazer um convite. Eu sou diácono de uma igreja aqui, Igreja do Evangelho Quadrangular, 84ª Igreja do Evangelho Quadrangular, na Vila Iná, em São José dos Pinhais. E ele disse assim: eu sou um diácono, eu gostaria de convidar você para ir na igreja também, para você conhecer um pouco mais ali. E eu falei: ok, vamos lá, né? Ele havia nos evangelizado, eu e minha irmã ali, que fomos para esse encontro com ele. E ele falou, eu falei: que dia que são os cultos? Ele: olha, temos vários cultos, né?
nós estamos também em várias campanhas, né? Eu falei, o que é isso? Olha, as campanhas você vai, né? Tem a campanha quebra de maldição, quebra das muralhas, quebra disso, quebra daquilo. Como eu estava quebrado em todas as áreas, eu falei, eu vou em todas elas já, né? Já vou pegar todas elas aí, me dá aí a lista completa aí das quebradeiras, né? E ele me deu a lista, né, das campanhas, que era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? E bora, todo dia. E eu comecei todo dia. E realmente, a nossa conversão, a minha e da Adri, foi sempre tudo muito rápido. Só para vocês terem uma ideia, eu me converti em outubro, a Adri em dezembro, nos batizamos em janeiro e em março entramos no seminário. E naquele mesmo ano conhecemos o pastor Luciano, e ele já começou a nos discipular, cuidar de nós éramos muito jovens ainda, né? O Luciano morava em Irati, e alguns anos depois iniciamos aqui uma célula na nossa casa para começar o alcance. Mas ali, passaram-se alguns meses, né? alguns dias, indo todo dia no culto, a Adri olhava para mim e falava assim, o que você anda aprontando? Eu falei, por quê? Ela falou assim, você está saindo todo dia. Eu falei, eu já falei para você, estou indo para a igreja. Ela, sei. Verdade, vamos comigo? Ela, não vou. Passou mais uns dias, ela, para onde você está indo? Eu falei, eu estou indo para a igreja. Falei para você, estou indo numa igreja lá em São José dos Pinhais, na Vila Iná. Como que é essa igreja? É uma igreja evangélica e tal, ela é bem pequenininha, tem muita gente? Eu falei, não, é igreja pequena, tal, mas é um povo muito de Deus, muito amoroso, e eles, assim, você chega lá, você sente a presença de Deus. Eu só choro quando eu vou naquele lugar, eu só choro, quase nem consigo ouvir o que estão falando ali. Eles falam umas coisas meio estranhas lá, tem umas línguas diferentes lá, mas assim, é muito bom aquele lugar, eu só choro quando eu chego lá. E ela falava, não, eu não vou. Um dia, passado 3 meses, dezembro, né, passaram-se aí outubro, novembro, dezembro, um dia eu estava me arrumando para ir para a igreja, e como eu falei, eu ia quase todos os dias, porque cada dia tinha uma campanha. Como eu estava quebrado, cada dia eu tinha que ir lá, e acabava uma campanha, já entrava na outra, e já entrava na outra, né, e assim foi. Mas foi uma bênção, maravilhoso aquilo, né, para aquele tempo de vida nosso. E aí ela falou, eu vou com você. Eu falei, então tá bom. Ela se arrumou, e aí, meio duvidando que eu estava indo na igreja, né, vê se pode, um homem tão bom como eu era, mulher duvidando que eu estava indo na igreja. Pensa uma coisa dessa. E aí, ela falou, eu vou com você. O Murilo era pequeno ainda, tinha alguns meses ali, e nós fomos. Quando chegamos nessa igreja, estava daqueles dias, porque pensa num lugar pentecostal, ultra, mega, power, 3.0, nitro turbo. Era esse lugar. Porque você chegava e assim realmente era povo, muita oração, eles vinham de muita oração. E a gente chegou nesse lugar e tal, e a presença de Deus muito forte. E aí a Adriana foi para frente na hora da oração, aceitou Jesus já no primeiro dia que ela foi, aceitou Jesus. E no primeiro dia, as irmãs ali do coque, né, da oração, oraram por ela, e ela foi batizada com o Espírito Santo. E começou a falar outras línguas. Agora pensa, eu tinha 3 meses de convertido. Não conhecia nada o que estava acontecendo ali. Outra coisa, eu nunca tive contato nenhum com o Evangelho. Para mim, Jesus havia nascido em Belém, mas em Belém do Pará. Não era nem... Então, para você ter uma ideia, qual era o grau de instrução que eu tinha sobre Jesus. Então, eu falava assim, o que é isso, né? E aí, enfim, acabou aquela reunião, o irmão não estava ali, né? O irmão que nos evangelizou não estava nesse dia, e aí nós fomos embora. E eu levei ela para casa, ela só ria, né? Só ria. E ria. E aí eu levei ela para casa. Eu falava assim, mas daqui a pouco vai passar isso, né? E aí ela foi, e eu, né, também dava risada, mas eu ficava preocupado, enfim. E aí cheguei em casa. E ela continuou ali chorando e dando risada e falando aquelas línguas estranhas e tal. E aí eu falava assim, eu preciso ligar para o irmão, o evangelista lá, que me evangelizou, alguma coisa aconteceu. Peguei o telefone e liguei para ele. Irmão Hélio, é o seguinte, hoje nós fomos para a igreja e a minha esposa foi junto, a Adriana, ela foi, e ela foi batizada com o Espírito Santo. E ela está falando umas coisas muito estranhas aqui. Como que é? Daí eu falei para ele, ela fala um xaramacandalamarama, umas coisas estranhas. Ele falou, não, fica tranquilo, isso já passa. Eu falei, então tá bom. Ele falou, mas volta. Eu falei, como assim? Já passa, mas volta. Ele falou, ela foi batizada com o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo está morando dentro dela. Agora vai ser uma linguagem normal, uma linguagem de oração. Então assim, isso daí vai passar,
mas vai voltar. Eu falava, não, me explica aí, porque entrou alguma coisa dentro dela aqui que eu não sei o que é. E como é que faz? Ele falou, não, fica tranquilo. Eu falei, é coisa boa ou coisa ruim? Ele falou, é coisa boa. Eu falei, é coisa boa para ficar, né? Porque realmente ali era muito jovem, ainda muito novo com aquilo. E realmente para mim, aprender sobre isso, né? E eu ficava assim olhando para ela, falava assim, e agora? O que ela vai falar agora? O que ela está falando? E até a gente começar a entender e começar a conhecer mais a palavra de Deus e entender que ela tinha sido batizada com o Espírito Santo e que aquilo era uma linguagem sobrenatural de oração. E a palavra em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 diz assim, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Olha o que a Bíblia diz aqui, para aqueles que são já batizados com o Espírito Santo, aqueles que falam em línguas, aquele que tem um relacionamento, né, ali com o Espírito Santo, essa linguagem sobrenatural de oração diz, pois quem fala em outra língua, não fala o homem. Se você está falando em línguas, eu já vi pessoas, uma ficar falando com a outra assim, falando em línguas, uma olhando para a outra. Não tem nada a ver isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala o quê? Que quem fala em língua não fala a homens, a não ser que tenha um intérprete. E o intérprete é para quem? Para a edificação da igreja. Mas aí eu vejo pessoas, vocês podem perceber, que até nós aqui, nos nossos cultos, nós não falamos em línguas quando estamos no microfone orando. Aí até falamos, olha, dê liberdade ao Espírito Santo, ore em línguas, mas nós mesmos como pastores, deixamos o microfone um pouco de lado, porque se não tem um intérprete para estar ali interpretando as línguas que eu estou falando, é só uma edificação pessoal. Entendido sobre isso? Então, por isso que às vezes eu vejo em alguns lugares as pessoas começam a falar em línguas, e ela começa a falar em línguas no microfone. Para quê? É uma edificação pessoal, ela só está querendo anunciar algo ali para todos que ela está orando em línguas. Mas é uma edificação pessoal. Se não tem um intérprete para a edificação da igreja, não ora, nós não oramos em línguas no microfone. Fecha parênteses, deixa para um dia que fomos falar no seminário dos dons do Espírito, onde a gente fala um pouco mais sobre isso. Porque a Bíblia diz, né? Quando nós estamos ali, nesse relacionamento, quando você está ali orando a Deus, no trânsito, na sua casa, na fila do banco, em qualquer lugar, no ônibus, aonde você estiver, e você está ali falando em línguas, você está produzindo o quê? Uma edificação pessoal. Eu quero deixar para você aqui, nós temos aqui esse livro do pastor Luciano, Falar em Línguas. Para mim é o melhor livro que eu conheço até hoje sobre o falar em línguas. É um material maravilhoso. Se você que está online quer adquirir também, você entra no site orvalho.com e lá você adquire esse material. E esse livro, ele foi muito esclarecedor para mim, porque logo depois que conheci o pastor Luciano, foi num seminário, ele foi dar um seminário no seminário onde nós estávamos estudando, eu e a Adri, o pastor Luciano foi dar um seminário dos dons do Espírito, lá que nós o conhecemos, e eu adquiri esse livro, Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração, e esse livro foi esclarecedor, maravilhoso, para entender o falar em línguas, para entender essa linguagem sobrenatural de oração, como isso acontece, como isso o que produz na minha vida. Então, para você, quero deixar aqui esse material maravilhoso. Indo aqui e caminhando para a conclusão sobre o falar em línguas. A Bíblia fala, em Atos 2:4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Todos foram cheios do Espírito Santo. E como nós lemos aqui, né, quem fala em línguas não falam homens, e senão a Deus. Ninguém entende. Ninguém entende. Então nem o diabo entende quando você está falando em línguas. Eu não lembro se foi o pastor Francisco que contou essa experiência para nós aqui. Falecido pastor Francisco. Ou foi o Paulo Canuto. Eu não estou lembrado de quem foi o homem que contou essa experiência para nós. Que um dia ele estava, ou se foi até você, Getúlio, que me contou essa experiência. Era um desses 3 homens de Deus, né? Que um dia ele estava num lugar e entrou ele sentiu que entrou um principado naquele lugar, no quarto. E a ponta do dedo
esse principado colocou a ponta do dedo assim, na ponta do pé, e congelou inteiro o corpo da pessoa, inteiro. A ponto dele não conseguir se mover, falar, nem dizer o sangue de Jesus tem poder, ou falar qualquer coisa. Mas na hora, eu acho que foi o pastor Francisco que me contou essa experiência que aconteceu com ele. Na hora, ele lembrou, eu posso falar em línguas. Ainda que eu não consiga mexer a minha língua, em espírito, eu posso estar orando no espírito. E ele começa a orar no espírito. E quando ele começa a orar, aquele principado tira a mão. Quando ele para de orar, aquele principado vem e coloca a mão de novo nos pés dele, e ele fica com o corpo congelado ali, aquele tempo todo. Ele começa em espírito orar novamente, mesmo sem mexer a língua, mesmo sem sair som, mas ele orando no espírito, aquele principado recuava. Então, a linguagem sobrenatural de oração é o combustível para o crente, para o dia a dia, para vencermos as tentações, para vencer o dia a dia. E não só para isso, os milagres e maravilhas que nós iremos ver, nós só vamos conseguir ver através desse relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. Eu concluo contando uma história do David Robertson. David Robertson, ele está aqui, nesse livro também o pastor Luciano, inclusive, faz uma dedicatória a ele aqui. Eu conheci o David Robertson através da vida do pastor Luciano. E eu já vi o David Robertson ministrando em alguns lugares. Deus usava a vida dele para milagres de uma forma extraordinária. Eu já vi ele colocar várias pessoas à frente assim, surdos, mudos, assim, paralíticos, e ele simplesmente dá um comando assim, aquelas pessoas serem curadas. Era algo realmente sobrenatural o que eu vi acontecer nas reuniões do David Robertson. Ele faleceu, acho que agora foi no ano passado, foi janeiro desse ano. Janeiro desse ano ele faleceu, não está mais conosco, mas ele deixou muitos ensinos, principalmente sobre o falar em línguas. Mas uma das coisas que o David Robertson comenta, e ele comentava nos seminários dele, e isso marcou para mim, foi que quando ele, um dia Deus falou com ele que era para ele sair do trabalho dele, era para pedir a conta do trabalho, e se dedicar apenas à obra de Deus. E ele ouviu aquilo, o Espírito Santo falar com ele, e ele falou, ok. Chegou para o patrão, para a esposa dele, conversou, chegou para o patrão dele e pediu a conta e saiu do trabalho. Ele chegou em casa, para a esposa e disse, olha, pedi a conta do meu trabalho e agora eu vou viver para Deus. Aí a esposa falou assim para ele, bom, mas e como é que a gente vai sobreviver? Porque a Bíblia fala que aquele que não trabalha, não come. Aí ele falou, realmente, então já que agora eu trabalho para Deus, eu vou ter que fazer alguma coisa para Ele. E ele falou assim, bom, eu não tenho igreja, eu não tenho ministério ainda, eu não... tinha muitas limitações ali com relação a trabalhar na igreja, porque ele não tinha nenhum cargo na igreja, nenhuma função na igreja, mas ele diz assim, bom, eu vou orar, vou passar o dia orando. E ele pensou assim, bom, mas para mim orar em casa vai ficar meio complicado, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se tinha uma igreja próxima à casa dele. Ele falou, olha, eu vou falar com o pastor dessa igreja, uma igreja bem tradicional. E ele chegou nessa igreja e perguntou, pastor, eu tenho uma sala de oração aí para eu ter um tempo para orar e ter um tempo com Deus? O pastor falou, olha, nós não temos nenhuma sala de oração, mas nós temos aqui um escritório, quase como se fosse um depósito assim que você pode usar ali para você ter seu momento de oração. E ele conta que ele chega nesse lugar, nesse escritório, e ele pensa assim, bom, como que eu vou fazer isso? Eu trabalhava 8 horas por dia, então eu também vou fazer isso, eu vou orar 8 horas por dia. E ele começou, né? E para ele criar uma disciplina, ele conta que tinha uma fábrica bem próxima a esta igreja, e ali tinha o sinal, né, ali na fábrica, né, do horário do almoço, do horário do café, tinha a sirene que era tocada conforme os horários, e ele pegava, tocava a sirene, ele começava a oração, dava o toque da sirene, era o horário do almoço, então ele saía, almoçava e voltava, à tarde tocava a sirene novamente, que era o cafezinho da tarde, e assim ele
mantinha ali essa disciplina de oração. Mas ele conta que o primeiro dia que ele foi orar, ele chegou para a oração e falou: vou orar 8 horas por dia. Vou ficar aqui. E ele começou. E talvez você já teve essa experiência também. E ele começou a orar, e ele começou a orar, e ele orou pela sua casa, família, amigos, pai, mãe, parente, igreja, tudo, né? Daí ele falou: agora eu vou começar a orar pelos missionários. Quem ele lembrou, ele começou a orar. Ele orou por tudo que ele tinha para orar. Aí ele olhou no relógio, tinha dado 15 minutos de oração. Já passou por isso? Ou você orou por tudo que tinha para orar, aí você viu e falou: nossa, deve ter umas 2 horas. Não, mas é 15 minutos só de oração. Ele falou: e agora, o que eu faço? Aí ele pensou: bom, vou começar a orar em línguas. E foi quando ele começou a orar em línguas. Ele não tinha ensinamentos sobre isso. Ele também não tinha ali alguém que o ensinou ele a orar em línguas. Não teve ninguém que deu instruções para ele. Mas ele começou a orar em línguas. E ele passava ali, período da manhã orando, período da tarde. E foram meses fazendo isso. Se eu não me engano, em torno de 6 a 8 meses orando em línguas. Até que um dia o pastor dessa igreja diz assim: olha, vai passar hoje aqui um reverendo nosso, está passando pela cidade, e ele quer trazer uma palavra, numa reunião à tarde, né, numa reunião assim, era mais uma reunião de oração, de mulheres, um culto à tarde, e eu queria que você estivesse nessa oração, que você também estivesse aqui, para não ficar no escritório orando, né, estivesse aqui participando. Falou para o David Robertson, ele falou: não, tudo bem, eu vou participar. E deu a reunião do dia à tarde ali. Ele conta que o reverendo começou o sermão dele, e ele começou a ler o sermão. E quando o reverendo estava ali lendo aquele sermão, começou a dar uma agonia nele, porque ele pentecostal daquele jeito, né? Oração em línguas. E aí a pessoa começou a ler o sermão, né? E foi ficando assim enfadonho, lento. E ele estava ali, de repente apareceu diante dele como se fosse um raio-x, um raio-x, e nesse raio-x ele estava vendo o osso da coxa, o fêmur, e esse fêmur ele tinha ali um desvio de tamanho, onde ele via que a perna daquela pessoa era um pouco mais curta do que a outra. E ele está ali e olha aquele raio-x, olha aquela cena, e de repente ele olha para o lado. Quando ele olha para o lado, ele vê que a mulher que está do lado dele, ela tem esse encurtamento nas pernas. E aí ele pega, olha para ela e diz assim: posso orar por você? A mulher, educadamente, disse: sim. Mas o sim dela: sim, quando acabar a reunião, quando o senhor for embora, ora por mim. Ele, como um bom pentecostal, o que ele fez? Saiu ali de onde ele estava, enquanto o pastor estava ali, né, o reverendo lendo aquele sermão, ele pulou do lugar dele, grudou nas pernas delas e começou a orar. E ele começou a orar, e começou ali a falar em línguas, e de repente, a perna da mulher endireitou, e ela foi curada instantaneamente. E ela dá um salto, começa a pular: fui curada. A outra que estava perto assim, já chega perto dele, e ele toca nessa pessoa, essa pessoa já cai, cheia do Espírito Santo. O outro já chega: eu quero isso também. Ele fala: então recebe. E foi. E ele começou a orar, e acabou com aquela reunião ali, né? Naquela tarde todo mundo foi cheio do Espírito Santo, as pessoas foram curadas, e foi algo sobrenatural, extraordinário que aconteceu. Ele conta que lembra de ter visto o reverendo pegando as folhas dele, assim, o sermão dele, juntando, dobrando todas as coisas, indo embora. Poxa, hoje em dia ia ser o iPad, né? Só fechando o iPad e indo embora. Nesse tempo era juntando as folhas. Mas, a passar desse momento, esse mover aí de tudo que aconteceu, quando ele sai para o lado de fora, e ele está ali ainda impressionado com tudo aquilo que aconteceu, ele ainda está impressionado com todo aquele mover de Deus, e ele começa a falar ali: Deus, o que é isso? O que aconteceu aqui? E algo que me marca muito nessa experiência do David Robertson, é que ele diz assim, que o Espírito Santo fala com ele: você acidentalmente descobriu a fonte do poder. Qual era a fonte do poder? Às 8 horas por dia, ele orando em línguas. Às 8 horas por dia, ele ali ministrando ao Senhor, buscando a Deus, tendo essa comunhão com o Espírito Santo, esse relacionamento com o Espírito Santo. Isso era a fonte do poder. Sabe, queridos, para eu e você
assim como Jesus, que venceu o diabo, venceu o inimigo, ele estava cheio do Espírito Santo. Para eu e você vencemos as imitações, as tentações, o dia a dia, nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Se você quer que Deus use a sua vida com milagres, prodígios, maravilhas, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos se esvaziar das coisas desse mundo e ser cheio do Espírito de Deus. Precisamos que essa linguagem sobrenatural de oração, ela se torne comum nas nossas vidas. Ela seja o diário nas nossas vidas. Não só no domingo, na hora da igreja, não só na hora da vigília, não só quando tem oração uma vez na semana na igreja, mas isso diariamente, todo dia, toda hora, todo o tempo. Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé neste momento para nós orarmos a Deus. Quando somos cheios do Espírito Santo, os frutos se manifestam na nossa vida. Os frutos dele se manifestam: o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio. Os frutos do Espírito se manifestam quando também estamos cheios do Espírito Santo de Deus, quando estamos desenvolvendo esse relacionamento com Ele. Eu quero orar com você, para que você seja cheio. Atos capítulo 4, versículo 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo vem para capacitar a igreja do Senhor. O Espírito Santo vem para derramar poder e autoridade. Pastor, mas quando eu receber algo da parte de Deus, é para benefício próprio? Não. Quando você receber algo da parte de Deus, quando você receber os dons do Espírito Santo sobre a sua vida, você precisa entender que os dons do Espírito não são para benefícios próprios. Os dons do Espírito Santo são para benefício do corpo de Cristo. Deus não vai conceder nada a você que você não venha repartir com o corpo dele. Porque a igreja é edificada através dos dons. A igreja é edificada através dos dons do Espírito, quando ele é manifestado no meio do povo. Então, quando você receber algo da parte dele, não é simplesmente para você ostentar: eu tenho dom de cura, eu tenho palavra de sabedoria, eu tenho palavra de conhecimento, eu tenho dom de poder, eu tenho discernimento de espírito. Não é para isso. Não é para você colocar uma medalha e dizer: eu tenho esse dom. E sim com um propósito. E qual o propósito? A edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja. Você recebe essa palavra? Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, que o Senhor derrame sobre você a graça e o favor dele, que você possa vir e receber cada dia mais e mais do amor dele, da graça e do favor dele sobre a sua vida. Que ele lhe acorde na madrugada para você ter intimidade com ele, falar com ele, e que você fale com ele, que você ouça a voz dele também, que você comece a provar do sobrenatural, que a sua vida não seja mais uma vida de viver o natural, mas que você viva o sobrenatural, que esse poder do Altíssimo possa vir e encher você da graça e do favor dele, e que os dons do Espírito Santo estejam sobre você, e que você seja usado para curar, libertar, edificar pessoas, dar palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, curar os enfermos. Que o Senhor venha e conceda sobre você os dons do Espírito, e que você jamais apague o Espírito Santo que está dentro de você. Que Deus te abençoe, que Ele derrame sobre você, sua casa, sua família, e sobre tudo que você possui, da unção, da graça e do Espírito dEle, e que cada dia mais possamos ter essa intimidade com Ele. Você recebe essa palavra? Você pode dar um forte aplauso a Jesus? Aleluia!